Olá pessoal, nós somos o Exatas em Slides e hoje vamos aprender as noções de média, moda e mediana. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para você não perder nenhuma aula. E assista o vídeo até o final, pois vamos aprender como resolver uma questão da AFA dessa matéria. Então vamos lá, bora aprender! Antes de mais nada, é importante que entendamos que a média, moda e mediana são o que chamamos de medidas de centralidade, pois todas tendem e objetivam levar a um valor central. Vamos começar com o conceito de moda. Vamos então tomar esse conjunto A aí da tela. Podemos ver que é um conjunto de 12 elementos, onde o 1, 4, 5, 6 e 8 aparecem somente uma vez, o 2 aparece 2 vezes e o 7 aparece 4 vezes. Para definir a moda desse conjunto, devemos localizar qual é o elemento que aparece mais vezes. Ou seja, como o 7 aparece mais vezes que todos os outros números nesse conjunto, a moda do conjunto A é 7. Aí você pensa, o que é que eu faço se tiver mais de um elemento aparecendo o mesmo número de vezes? Por exemplo, nesse conjunto B aqui. O B tem 11 elementos. O 2, 3 e 5 aparecem uma vez, o 1 aparece 2 vezes e o 4 e 6 aparecem 3 vezes cada um. Qual seria a moda se o 4 e 6 são os que aparecem mais, mas aparecem o mesmo número de vezes? É simples, esse conjunto é classificado como bimodal. Você não deve fazer nenhuma operação entre o 4 e o 6. Simplesmente os dois são a moda do conjunto B, certo? Vamos então para o próximo conceito, mediana. Tomando de novo o mesmo conjunto B, para calcular a mediana de B, nós devemos organizar o conjunto em ordem crescente ou decrescente primeiro. A mediana será o elemento central desse conjunto. Vejam que o 4 é o sexto elemento e que existem 5 elementos tanto à esquerda quanto à direita dele, e portanto ele é a mediana de B. Agora nós temos uma questão. Só vamos observar um elemento central se o conjunto tiver um número ímpar de elementos. E se ele tiver um número par, ele tem mediana? A resposta é que sim. Vamos ver o conjunto A aqui que já apresentamos. Colocando os elementos dele em ordem, nós vemos que os elementos centrais são o 5 e o 6. E para calcular a mediana, devemos somá-los e dividi-los por 2, o que, para quem já sabe, é calcular a média aritmética. Então, nós temos como resultado 5 mais 6 sobre 2, que é igual a 5,5. Ok até aqui? Agora chegamos ao cálculo da média. A média não é única, temos vários tipos dela. Vamos iniciar pela mais comum, a média aritmética. A média aritmética, ou MA, é calculada pela soma entre todos os elementos do conjunto, dividida pelo número de elementos. Vamos voltar mais uma vez ao conjunto A, que, como já vimos, tem 12 elementos. Teria a média como a soma de seus elementos dividido por 12, que fazendo a conta dá 59 sobre 12. Vale lembrar que a média é a mais comum dentre as que veremos. Ela é mais adequada em casos que os números não são muito discrepantes entre si. E ela é tão mais comum que em várias questões eles dizem somente média para se referir à média aritmética. Agora vamos para outro tipo de média, a média ponderada. Ela é utilizada quando queremos colocar pesos nos elementos do nosso conjunto, ou seja, eles terão importâncias diferentes, de certa forma. Voltando ao conjunto A, quando fizemos a média aritmética, somamos todos os elementos e dividimos por 12, não é? Agora, nós poderíamos ter escrito dessa outra forma aqui, colocando pesos nos números. O número 2 teria peso 2, pois aparece 2 vezes. E o número 7 teria peso 4, pois aparece 4 vezes, dando como resultado 59 sobre 12. Entendido até aqui? Vamos ver mais um tipo de média, a média geométrica ou MG. Ela cai em alguns concursos, normalmente sendo usada numa mesma questão que a média aritmética. A MG é definida como a raiz nésima dos n elementos do conjunto. Nós vamos tomar esse conjunto C aqui com 3 elementos. Como ele tem 3 elementos, a média geométrica de C seria a raiz cúbica de 3 vezes 8 vezes 9, que é a raiz cúbica de 216, que é igual a 6. Ok, pessoal? Pois vamos agora fazer uma questão desse assunto da prova da AFA de 2019. Em uma turma de 5 alunos, as notas de um teste de matemática são números inteiros, tais que a média aritmética e a mediana são iguais a 5. Nenhum aluno errou em todas as questões. Sabendo que este conjunto de notas é unimodal, com moda igual a 8, então a diferença entre a maior nota e a menor nota é um número divisor de... Bom, para resolver, nós vamos supor que o conjunto das notas dos alunos é N1, N2, N3, N4 e N5, com as notas em ordem crescente, ou seja, o N1 é menor que o N2, que é menor que o N3, que é menor que o N4, que é menor que o N5. Como a mediana é 5, o N3 é igual a 5, porque o N3 é o elemento central, certo? Além disso, ele diz que a moda é 8 e que o conjunto é unimodal, ou seja, só possui um número como moda. Como o N3 já é 5, marque ele só sobram o N4 e o N5.
E para o outro ser moda, deve ser o valor de mais de uma nota de aluno. Assim, necessariamente, essas últimas duas notas são 8. Então, o N4 é igual a N5, que é igual a 8. Como ele diz que a média é 5, o N1 mais o N2 mais o 5 mais o 8 mais o 8 dividido por 5 é igual a 5, que é só substituir os N3, N4 e N5. E fazendo as contas, nós vemos que o N1 mais N2 é igual a 4. Nós sabemos também que o 8 é unimodal. Então, o N1 é diferente de N2. E os dois são menores que 5. Como nenhum é zero também, se analisarmos, a única possibilidade é que N1 é igual a 1 e N2 é igual a 3. Portanto, voltando para o que o enunciado pede, a diferença entre a maior nota, que é 8, e a menor, que é 1, é 8 menos 1, que é igual a 7, que é a divisora de 14, porque 7 vezes 2 é igual a 14. Daí, a resposta é 14, letra A. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Então é isso, muito obrigada por ter assistido a nossa aula. Curta esse vídeo, siga o nosso canal e nos siga nas outras redes sociais. E te esperamos no próximo vídeo. Um abraço!